Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Em outras palavras, o salmista está querendo dizer assim: eu renuncio a mim mesmo para ser, Senhor, aquilo que tu quiseres fazer. Em tuas mãos, Senhor, está o vaso. Quebra, Senhor, e faz de novo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Senhor nosso Deus, estamos aqui, Senhor, nos colocando em tuas mãos como vasos, que o Senhor possa, Senhor, restaurar este vaso, fazer de novo como o Senhor bem quiser, porque o Senhor sabe. O Senhor é o oleiro perfeito, o Senhor é o Criador de todas as coisas. O Senhor cria o barro e faz o vaso. Assim, Senhor, é a nossa vontade que o Senhor possa, Senhor, fazer de nós pessoas firmes, fortes, inabaláveis, com um coração que te agrada, um coração novo, renovado, que te agrada, com um espírito voluntário, adorador, que nós sejamos, ó Deus, vasos que possa produzir, Senhor, que seja usado por Ti, que tenhamos semente que nasce, que produz e que dá frutos para a Tua glória. Perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos e recebe a nossa adoração. Ouve a nossa oração, que nós clamamos a Ti de todo o coração, com sinceridade dos nossos lábios. Muda, Senhor, o nosso coração, faz conforme o Teu querer. Dirige, Senhor, as nossas vidas nesta manhã, neste dia, nesta semana. Dirige as nossas vidas, Senhor, conforme a Tua sabedoria. Nós estamos aqui em Tuas mãos, para a honra e glória, Senhor. Cria, Senhor, em nós um coração novo, a começar de nós, que nós possamos também espalhar essa realidade, espalhar essa verdade, espalhar amor. É o que oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o Teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o Teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós.
Bom dia a todos, que o Senhor nos segure pela mão e nos conduza em paz e segurança. O texto de nossa reflexão, Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do verso 21, diz assim: Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu tenha de perdoá-lo? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que decidiu acertar contas com seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo o devedor como saldar tal importância, ordenou seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. O servo então, com toda reverência, prostrou-se diante do rei e lhe implorou: Sê paciente comigo, e tudo lhe pagarei. E o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora livre. Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe estava devendo 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, esbravejando: Paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Mas ele não queria acordo. Ao contrário, foi e mandou lançar seu conservo devedor na prisão, até que todas as dívidas fossem saldadas. Quando os demais conservos, companheiros dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: Servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida atendendo às tuas súplicas. Não devias tu, da mesma maneira, compadecer-te do teu conservo, assim como eu compadeci de ti? E, sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celestial vos fará, a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um o seu irmão. A questão do perdão. A conversa aqui girava em torno daqueles que erravam. No versículo 15 anteriormente, né? Como se o teu irmão pecar contra ti, vai em particular com ele, conversem sobre a falta que cometeu. Então dá algumas orientações de como deveríamos tratar quem errasse contra nós. E aí Pedro levantou a seguinte questão, os discípulos levantaram a seguinte questão: quantas vezes devemos perdoar os irmãos? Era corrente entre os rabinos, né, os religiosos da época, que a gente deve perdoar até 3 vezes. E parece que esse é um critério que a gente usa até hoje. Uma vez vai, 2 ainda passa, mas a terceira aí não dá. E Pedro, percebendo o ensino de Jesus, né, ele disse: olha, Senhor, até 7 vezes. Ele jogou para um bem mais alto, né? Jesus era bondoso, misericordioso. E aí Jesus responde para ele: olha, eu não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. O que ele quis dizer com isso? Ele estava referindo-se ao fato de que o perdão é ilimitado. Eu não vou pegar uma caderneta e ficar anotando: 300 vezes, 400 vezes, olha, 489. Não é isso. Ele estava dizendo: olha, o perdão é ilimitado. E a referência que ele toma para explicar, ele conta essa história de um rei que resolveu acertar as contas com quem lhe devia. E o primeiro que chegou lhe devia 10.000 talentos.
Isso correspondia a 60 mil denários. O denário era a moeda corrente para se pagar um dia de trabalho braçal, não é? E praticamente era uma dívida impagável, que dava 60 mil dias de serviço. Então, uma dívida praticamente impagável. E aquele servo clamou por misericórdia, foi atendido e foi perdoada a sua dívida. No entanto, ele saiu e encontrou um outro conservo seu que devia 100 denários. Então veja, a dívida dele era 60 mil denários e o outro lhe devia 100 denários. Era desproporcional uma coisa com a outra. E ele que foi perdoado em 60 mil denários devia sair e perdoar aquele que devia 100 denários. Mas, no entanto, ele fez o quê? Ele chamou aquele conservo e mandou para a prisão até que pagasse toda a dívida. E aí os outros conservos ficaram irritados com aquilo e contaram para o Senhor: olha, veja, o Senhor foi misericordioso com esse servo seu e ele fez isso com o conservo. E então o rei chamou e mandou para a prisão aquele que havia deixado de perdoar uma dívida insignificante. E o texto diz: assim também o meu Pai Celestial vos fará, a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um seu irmão. Essa história reflete a nossa história. A nossa dívida para com Deus era impagável. E Jesus Cristo, na cruz do Calvário, pagou a nossa dívida. Todos os nossos pecados foram lançados sobre ele. E se eu reconheço isso, que ele fez por mim, eu tenho a salvação. Mas, no entanto, a minha relação com o meu semelhante muitas vezes se compara a esse servo que não se sentiu agraciado e que foi muito duro com o seu conservo. A minha dívida era impagável. Jesus Cristo a pagou. Agora, em relação ao meu irmão, ao meu semelhante, qual tem sido a minha relação? Eu perdoo? Eu não perdoo? E interessante que o texto diz que ele entregou aquele servo aos verdugos. Quando a gente não perdoa, nós é que somos os mais prejudicados. Quando perdoamos, nós é que somos os maiores beneficiados. Estamos livres daquele que nos deve alguma coisa. O perdão, a falta do perdão muitas vezes vai nos corroendo por dentro e nos faz um mal tremendo. E Deus nos perdoou. Deus é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é longânimo. Se de fato eu me arrependo, Ele me perdoa. E esta deve ser a minha atitude em relação àqueles que nos ofendem. E às vezes nós ainda estamos naquela de 3 vezes. Nem aplicamos os 70 vezes 7. E a nossa dívida era impagável para com Deus. Deus nos perdoou. E Ele espera que nós também perdoemos ao nosso semelhante. O filho pródigo, a história do filho pródigo, por exemplo, o pai perdoou o filho mais novo, não merecia, ele tinha esbanjado, ele tinha gasto tudo de maneira irresponsável, mas ele perdoou. E agora veio o irmão mais velho e não quis entrar na festa, dizendo: este teu filho, e apontando os defeitos do outro. Isso retrata bem como é que nós nos relacionamos. Não temos o coração do Pai às vezes, não temos a atitude dele. E nós não pensamos na graça de Deus que é suficiente para nos perdoar. Quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Você pode estar lidando com a questão do perdão. E quando você ora, diz assim: olha, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. É um desafio para nós? É um desafio. Mas precisamos aprender a perdoar. Precisamos aprender a ter a mesma atitude que Deus teve para conosco em relação ao nosso semelhante. A nossa dívida era impagável.
Cristo na cruz pagou a nossa dívida. E por que eu não vou perdoar o meu irmão? O maior beneficiado sou eu mesmo. Quando eu perdoo, eu me liberto. Eu não continuo escravo daquele a quem que me ofendeu. Que Deus nos dê um coração bondoso, amoroso, compassivo. Que Deus nos dê um coração pronto a perdoar. Perdoar a dívida do meu irmão, que é muito menor contra mim. E eu que tinha uma dívida tão grande para com Deus, e Ele me perdoou. Que a graça do perdão nos alcance e possamos assim viver em paz diante do Pai. Amém. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei, mais alvo. Quero ser alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei, mais alvo, mais alvo.
pecador, mas se entregou por mim. Foi por amor que se entregou por mim. Foi por amor que se entregou por mim. Oh, foi por amor que se entregou por mim. Por mim. Lá na cruz, tu me salvou, tu me salvou. Lá na cruz, Jesus me salvou, Jesus me salvou. Oh, lá na cruz, Jesus me salvou, Jesus me salvou. Lá naquela cruz, lá na cruz, Jesus me salvou, Jesus me salvou. Naquela cruz, oh, na cruz, Jesus me salvou. Tu me salvou, Deus. Oh, lá naquela cruz, lá na cruz, Jesus me salvou. Jesus me salvou. Foi lá na cruz, pelo sangue de Cristo Jesus, que ele nos deixou alvo mais que a neve, que o seu sangue nos purificou, porque Deus é grandioso. Quão grande é o amor de Deus! Deus nos amou e por meio de Jesus Cristo dando a sua vida. Agradecemos a Ti, meu Pai, agradecemos a Ti, Jesus Cristo, nosso Salvador amado. Tu és o Cristo de Deus, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Eu creio que Tu és o Cristo, Filho de Deus. Nós cremos, Senhor, que Tu és o Cristo de Deus. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Muito obrigado por mais uma vez podermos compartilhar da Tua palavra. Deus abençoe a todos. O Senhor te abençoe e te guarde.